Neste último encontro do nosso curso sobre a vida econômica na visão da Igreja Católica, vamos ver como o magistério da Igreja, sobretudo nos últimos séculos, tem enfrentado esse tema tão importante. É verdade que, como vimos, ao longo de toda a história da Igreja, o tema da vida econômica foi um tema absolutamente importante, central. Tinha muitos testemunhos nesse sentido. Mas, a partir do final do século XIX, os papas regularmente começaram a realizar textos orientados sobre esse tema, textos de difusão mundial. Isso porque mudaram as condições de vida das pessoas significativamente. O mundo de hoje, também só desde um ponto de vista econômico, é muito diferente do que era no passado. Ao longo de toda a história, até a Revolução Industrial do século XIX. E a Igreja, naturalmente, reconheceu essa diferença e, para falar ao homem de hoje e à sociedade de hoje, era preciso dar algumas orientações tomando em conta a realidade nova que se concretizou. Então, começamos esse caminho desse curso falando do Antigo Testamento, Novo Testamento, dos padres da Igreja, também a visão a nível individual e comunitária da vivência da administração de bens, que é a economia, e da riqueza e da pobreza, da vivência da riqueza e da pobreza. Hoje vamos falar mais diretamente de como a Igreja fala à sociedade de hoje. O texto, vocês provavelmente conhecem, famoso da primeira encíclica social da Igreja, foi a Rerum Novarum, o texto do Leão XIII, de 1891, e foi um texto que historicamente fica muito importante, porque por primeira vez a Igreja enfrentou os temas da Revolução Industrial, também de novos modelos de sociedade. A sociedade capitalista, a sociedade naquele tempo socialista também, que era, estava dando os primeiros passos, e como era a posição da Igreja frente a essas grandes novidades da sociedade moderna. E as encíclicas dos papas que seguiam no século XX, lembraram também desse primeiro texto. Por exemplo, o texto de Pio XI, 1931, tem como título 40º ano, que seria os 40 anos depois da Rerum Novarum. Assim, o Papa João Paulo II, com a centésimos anos, em 1991, depois da caída do mundo socialista na União Soviética, ele publicou sempre essa encíclica fazendo referência ao texto da Rerum Novarum, assim, naturalmente com os câmbios, as mudanças que a sociedade percebeu ao longo do tempo. Até o Papa Francisco, que na Laudato Si falou de um tema social novo que apresentou como absolutamente fundamental, que é o cuidado na administração de bens também da ecologia, do mundo criado por Deus e que agora precisamos proteger frente a uma realidade tão diferente. Então, tem um cuidado da Igreja que, ao longo do tempo, todos os papas, praticamente no século XX, reconheceram e dedicaram textos específicos a esses temas. Podemos rapidamente lembrar também a Mater et Magistra, de João XXIII, 1961, no 67, também Popularum Progressio, do Papa Paulo VI, e os vários textos do Papa João Paulo II, A Laborem Exercens, Solicitudo Reis Socialis e Centésimos Anos. Mas tem também, além das encíclicas, muitos
textos, pronunciamentos dos papas sobre esses temas. Por que essa atenção especial ao longo do magistério da Igreja, especificamente no século XX e agora XXI? Porque mudaram as condições de vida, como diz, das pessoas. Então, tem um tema fundamental, que é a capacidade das pessoas de produzir bens muito mais que simplesmente pelos próprios sustento. Então, dá uma economia regional muito ligada à realidade do povo, à subsistência econômica na agricultura, na produção de bens, se passa a uma mundialização na distribuição de bens. Vão se criar situações também nunca experimentadas de superprodução, povos que produzem muito mais do que eles precisam, e povos que, ao contrário, não têm essa possibilidade. Tem um desequilíbrio que vai sempre crescer muito, muito acentuado. Mas também mudou muito a capacidade das pessoas, e agora com o mundo da internet podemos vê-lo bem, de interação entre as pessoas. Antes as pessoas não tinham as possibilidades nem só de se ligar naturalmente com telefone, mas realmente era muito reduzido o contato com pessoas que não viviam na mesma realidade. Agora tem uma interação entre todas as partes do mundo. Estamos vendo agora nesse tempo de pandemia como é fácil para nós saber exatamente o que está acontecendo em várias partes do mundo. E a interação, a influência dos comportamentos das pessoas, dos povos em um lugar, pode ter uma influência muito forte na vida mesma das pessoas em outros lugares. Então, é preciso desenvolver um sentido, uma consciência comum da Igreja, do povo de Deus, sobre essa importância também dessas novas interações, de uma economia ligada à própria região, ao próprio contexto, a uma economia realmente mundial. E a Igreja vai não encontrar novos critérios, novos princípios, mas simplesmente fundando sobre os textos evangélicos, sobre a própria tradição, vai conceber uma visão da vida econômica que é os mesmos princípios, mas enfrentando esses temas novos que a sociedade vai apresentar. Um tema, como dizemos na introdução do primeiro encontro, fundamental como premissa, é que as leis morais da Igreja, do homem, não podem ser separadas das leis da economia. Sabemos que a economia tem princípios próprios de desenvolvimento, mas o mundo não pode ter um desenvolvimento sadio sem considerar a primazia dos valores morais e da capacidade de ver tudo não só desde uma perspectiva de concorrência entre poderes econômicos, mas realmente também dentro de um conceito de capacidade de encontrar regras comuns, regras que podem ser boas para todos e vão proteger mesmo os que são mais ricos e mais pobres, para perceber que realmente pertencem a uma mesma realidade, porque o simples deixar livres de se enriquecer aos povos, às pessoas, não faz o bem da sociedade. Isso é um conceito chave também da visão da doutrina social da Igreja. Então, o simples liberalismo não vai levar à felicidade, como talvez algumas conceitualizações no passado de economistas tinham mostrado essa confiança simplesmente no livre mercado por si mesmo. Ao mesmo tempo, a Igreja critica, vai pôr cuidado, muitas encíclicas vão dizer isso, sobre a necessidade de manter a liberdade também da iniciativa das pessoas. Então, sistemas que vão empobrecer essa liberdade
no nome de um coletivismo, são naturalmente considerados como uma redução da capacidade do homem de exprimir as próprias capacidades. A doutrina social da Igreja, enfim, não é uma doutrina que vai se fazer uma contraposição com os outros modelos da vida econômica, como podem ser exatamente os dois modelos principais que dominaram no século XX. Então, de um lado, a livre empresa, o capitalismo e o socialismo. Não vai ser uma terceira via, muitas encíclicas vão falar disso, mas considerar princípios que podem ser aplicados em qualquer realidade, realmente. E qual é o critério principal? Sendo a vida moral fundamental e estreitamente ligada, reciprocamente ligada com a vida econômica, o critério principal é a centralidade do homem. Então, o respeito da liberdade do homem, da dignidade também do homem, é absolutamente fundamental. Uma liberdade que se funda sobre a possibilidade de ter iniciativas, naturalmente, mas também uma liberdade da pobreza extrema, porque pessoas e sabemos que até hoje tem bilhões de pessoas que vivem uma situação de pobreza e pobreza extrema. Naquelas situações, as pessoas não são livres de se expressar, porque não têm acesso à educação, não têm acesso aos bens. Então, é preciso, pela sociedade, cuidar também disso. O Papa Francisco fala disso também muitas vezes, não em uma encíclica específica, mas em muitas das suas intervenções, conhecendo bem esse tema. E um tema que vocês conhecem, provavelmente têm ouvido muito, é o tema da luta do Papa Francisco em contra da cultura do scarto, como ele disse em italiano, a cultura de afastar o que não é útil pelo desenvolvimento da economia. Então, renunciando, de acordo com a doutrina social da Igreja, a considerar o homem como um instrumento. O homem não é um instrumento da economia, não é um recurso humano, como muitas vezes sentimos falar no mundo da economia. O homem é no centro da economia, porque toda a economia é para promover a dignidade, tem que ser concebida como para promover a dignidade do homem. Então, as pessoas idosas, as pessoas que não são capazes de trabalhar como outras, talvez é preciso não descartar simplesmente, mas encontrar a forma de chegar a essas pessoas e fazer que a economia possa incluir também essas pessoas. Porque essa cultura realmente humaniza a economia. Uma cultura que leva os nossos critérios, nossos princípios morais cristãos dentro do mundo da economia. A economia que não pode ser, de acordo com o magistério da Igreja, um fim, mas um meio para melhor servir o homem. Esse é o princípio que ordena totalmente a visão cristã da economia. O homem no centro e não o resultado econômico. Isso na vivência individual das pessoas, mas também na visão de leis que é oportuno realizar frente a um mundo tão interdependente. É preciso também, a nível geral, encontrar estruturas, não estruturas de pecado, como dizia o Papa João Paulo II nas encíclicas. Então, estruturas que produziam o sofrimento das pessoas por si mesmas para seguir um critério econômico desumanizado, mas estruturas que sejam ao serviço do homem. Um tema novo que tem uma influência a nível pessoal e também individual e também comunitário é o que o Papa João Paulo II menciona na Sollicitudo Rei Socialis, uma encíclica do ano 1987,
em que fala expressamente do problema do superdesenvolvimento da economia em alguns países e uma falta de desenvolvimento em muitos outros países. Então, muitas desigualdades e que produz nos países ricos o que nós chamamos naturalmente consumismo, uma palavra já muito ouvida, que seria uma economia fundada sobre a contínua substituição dos bens que possuímos para uma parte limitada da população. Então, a economia, os critérios da economia moderna, toda a publicidade que nós recebemos, é preciso perceber isso também a nível pessoal, se funda sobre a necessidade de um crescimento econômico que é fundado sobre a substituição dos bens que temos. Mesmo que sejam bens que funcionam, que podemos seguir utilizando, tudo as estimulações que nós recebemos, e sabemos agora também ainda mais nos meios de comunicação social, são sempre para comprar, para substituir, encontrar algo que poderia ser talvez melhor. E é preciso saber que para nós é importante o que estamos dizendo, perceber esse perigo de seguir uma mentalidade que não é absolutamente cristã, também na vida econômica. É preciso perceber e contrastar também com comportamentos concretos. Então, ter cuidado sobre a real necessidade desse câmbio, dessa contínua substituição de bens, e quando realmente isso não é preciso, porque realmente a sociedade vive sociedade consumística dos nossos comportamentos pessoais. Então, se nós seguimos simplesmente o que vamos ouvir, os conselhos do mundo, será difícil pensar em um câmbio que poderá vir só para decisões dos poderosos, dizemos. No mundo atual, com todas essas interações e toda essa capacidade também de cada um de nós de ter um impacto nos comportamentos, na vida das outras pessoas, é fundamental assumir essa responsabilidade também pessoal pelo câmbio do mundo econômico. E simplesmente isso pode ser feito, além de estudar a doutrina social da Igreja, de fazer algo mais a nível social, naturalmente, também nos nossos comportamentos de sobriedade, de cuidado pelos mais pobres. Então, em vez que seguir essa mentalidade consumística, comprar algo para nós mesmos, talvez reservar o mesmo dinheiro, as mesmas coisas, pela ajuda às pessoas que precisam mais, a nível também de comunidade, naturalmente, e comunidade social também, pelas pessoas que vivem ao nosso ao redor. Isso, perceber a importância do comportamento pessoal é um elemento importante do mundo moderno. Talvez nunca, em passado, as pessoas tinham essa capacidade de interagir com o próprio comportamento na vida dos outros. Então, no estudo da doutrina social da Igreja, absolutamente uma grande novidade na tradição, também pelo mundo de hoje, porque fala realmente em contra de algumas posturas, alguns comportamentos que são muito difundidos e que geram um mal também pelas pessoas, mesmo quando não sejam percebidos. É preciso para nós assumir essa responsabilidade. A doutrina social tem uma riqueza enorme, e o que conseguimos dizer, né, nesse curso foi só uma introdução, provavelmente, aos temas, mas eu aconselho sinceramente ler de novo as encíclicas sociais no seu desenvolvimento, naturalmente considerando o contexto histórico, que era por cada uma dessas encíclicas diferente,
e ver também como isso tem um impacto não só a nível de estudo, de história, mas também na nossa vivência pessoal como cristãos. Porque essa era também a intenção das encíclicas dos papas, que são pelos fiéis, não só feitas pelos chefes de Estado e econômicos, pelas pessoas poderosas, mas para cada cristão, para ver, a perceber as dinâmicas da economia e também cambiar, mudar os nossos comportamentos. Eu desejo a todos vocês um bom estudo da doutrina social da Igreja e, sobretudo, nesse aspecto da vida econômica. E obrigado pela atenção.